Oi gente, oi minhas amigas de fio, como vocês estão? Nesse tutorial nós vamos dar continuidade à nossa coleção de bichinhos em amigurumis. No nosso primeiro tutorial nós trouxemos este corpinho básico, que vai dar forma aos nossos bichinhos. E na videoaula de hoje, nós vamos confeccionar um bichinho muito fofinho, já conhecida por todas nós, que é um ursinho carinhoso. Quem não conhece um ursinho carinhoso? Mas antes, nós vamos entender um dos princípios da criação. E você vai acompanhar tudinho nessa videoaula. Tanto o passo a passo desse bichinho fofo, quanto um dos conceitos da criação de peças em amigurumis. Vai por mim, que essa aula está muito interessante. Você vai aprender muita coisa e vai virar uma chave na sua cabeça. Vem comigo, amigurumar. Bom, meninas, é claro que eu fiz esses corpinhos em diversas cores. E no vídeo de hoje a gente vai escolher um para trabalhar. Na última aula a gente fez esse corpinho neste tom de cor. E eu vou escolher um outro, Unido Unité, Salamé Minguê, o escolhido foi você. E a gente hoje vai deixar todos vocês de stand-by e vamos trabalhar com este bichinho no tom de azul. O que será que ele vai virar, hein? Vocês têm algum palpite do que esse corpinho básico azul vai se transformar? Bom, vamos conferir o passo a passo. Nós já criamos o corpinho básico e já confeccionamos ele. Tiramos do papel, trouxemos ele para a nossa realidade palpável e a gente consegue apalpar ele. E eu vou falar para você que esse corpinho é um mundo grandioso, infinito de possibilidades. A gente pode criar com este corpinho infinitas peças. Mas antes da gente começar a criação, eu quero passar para você um conceito que é o que a gente vai utilizar para este personagem e para todos os outros que a gente vai tecer juntas. Vem comigo saber qual é esse conceito e entender um pouquinho sobre ele. Bom, meninas, antes da gente prosseguir com a nossa videoaula, com o nosso tutorial passo a passo, eu quero explicar para você um conceito, e é um conceito que a maioria de nós aplica na nossa vida, às vezes até sem pensar, às vezes até sem saber que está aplicando esse conceito. O conceito que eu estou falando, ele nos permite criar infinitas peças com algumas técnicas. E a técnica do amigurumi por si só já está dentro desse conceito. A gente pode explorar muito essas técnicas, às vezes por experiência, porque às vezes de tanto que a gente faz, a gente adquire experiência, né? E às vezes buscando sabedoria mesmo, entendendo a fundo as técnicas. Esse corpinho básico foi criado intencionalmente. Cada peça dele foi criada para ajudar você com esse conceito. O bracinho foi criado com a intenção de que você pudesse dar forma a ele a outras peças do corpinho. Assim como as perninhas também foi criado com a intenção de que você possa dar vida a outras partes do corpo. Um exemplo, o bracinho
poderia perfeitamente se transformar em uma orelhinha, apenas utilizando as primeiras carreiras. Assim como as 5 primeiras carreiras da perninha, também você poderia utilizar para fazer o focinho de um macaquinho. Exemplos básicos, que conceito é esse que eu estou falando? Eu estou falando do conceito do Frankenstein. Você já ouviu a história do Frankenstein? Ela está aí há 200 anos e às vezes a gente acaba aplicando esse conceito do Frankenstein sem saber que está aplicando. Como é que a gente utiliza esse conceito? Dando novas utilidades às coisas. Toda vez que você é capaz de dar nova utilidade a qualquer coisa, você está usando esse conceito do Frankenstein. E nesse vídeo nós vamos utilizar esse conceito. Seria como pegar a perninha do Frankenstein, transformar em um focinho, ou até mesmo pegar o bracinho do Frankenstein e transformar em uma orelhinha. Assim como a gente pode pegar o início de uma cabeça e transformar em uma outra peça. Parabéns para você, porque você conseguiu utilizar este conceito tão antigo. E nesse vídeo nós vamos explorar este conceito do Frankenstein. Agora sim, depois desse entendimento, a gente pode começar a confeccionar as nossas peças. Eu não quero deixar você só com 3 ou 4 bichinhos. Eu quero que você utilize as peças de um para desenvolver os outros. Nós vamos fazer as orelhinhas do nosso ursinho, porque ele vai ser um ursinho. E utilizando o conceito do Frankenstein, a gente vai pegar as 5 primeiras carreiras do bracinho e vai fazer as orelhinhas. Então, vamos iniciar com o anel mágico. Dentro desse anel, vamos fazer 6 pontos baixos. Fechar o anel. E vamos fazer na segunda carreira 6 aumentos, finalizando com 12 pontos baixos. Prontinho a segunda carreira. Na terceira carreira, vamos fazer 3 pontos e o aumento e finalizar com 15 pontos baixos. Terceira carreira finalizada. Eu tenho 15 pontos aqui. A próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Carreira finalizada, vamos para a nossa última carreira, que é a quinta carreira, e nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição e finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, finalizei a minha peça. Eu posso cortar o meu fio, deixando fio para aplicação na minha peça. E foi exatamente as 5 primeiras carreiras do bracinho. Nós vamos fazer 2 peças iguais. São as nossas orelhinhas do nosso lindo ursinho.
E agora, utilizando um tom branco ou qualquer tom da sua preferência, eu vou lembrar a você que todo esse ursinho está sendo confeccionado com agulha 1,75 e todos os fios são compatíveis. Bom, vamos confeccionar o focinho. E, como tudo é tentativa e erro, na maioria das vezes a gente tenta, erra, tenta novamente e acerta. Vamos tentar fazer um focinho junto. E a minha ideia é fazer as 3 primeiras carreiras da perninha. Vamos ver se dá certo. Vamos lá, anel mágico. Dentro do anel, 6 pontos baixos. Prontinho, vou fechar o meu anel e vou fazer 6 aumentos, finalizando a segunda carreira com 12 pontos baixos. E eu quero fazer um teste na minha peça. Olha que só essas 2 carreiras já ficaram bem legal, mas eu vou continuar porque eu tenho para mim que as 3 carreiras vão ficar bem legal. Então, vamos prosseguir fazendo a terceira carreira. 3 pontos e um aumento, finalizando com 15 pontos baixos. Prontinho, finalizei. Vou verificar na minha peça. Olha, também ficou muito legal. Eu gostei das 2 aplicações, mas eu quero deixar uma terceira sugestão que a gente pode utilizar fazendo mais uma carreira de ponto sobre ponto. Será que fica legal? Vamos tentar, né? Já que estamos criando juntas. Vou fazer 15 pontos baixos. Prontinho, finalizei. Vamos ver se fica legal. Olha, também ficou legal um focinho em 3D. Bom, você tem 3 opções de focinho e você pode decidir qual você vai aplicar na sua peça. Bom, eu também utilizaria este focinho para um cachorrinho, se eu fosse fazer um cachorrinho. Vamos prosseguir fazendo as nossas peças. Agora, vamos criar um rabinho. E para criar o rabinho, eu vou pegar as 2 primeiras carreiras do bracinho. Anel mágico, 6 pontos baixos. Fechar o meu anel, fazer 6 aumentos e finalizar a minha carreira com 12 pontos baixos. Bom, finalizei a segunda carreira e eu acho que uma carreira de ponto sobre ponto iria fazer mais sucesso. Ó, vou parar por aqui, vou cortar o meu fio. E a minha dica agora é fazer um anel mágico reverso, pegando, ó, todas essas alcinhas de fora
Pegando essas 12 alcinhas de fora. Puxar, olha, um pouquinho, está prontinho este rabinho. Eu poderia usar este rabinho como um narizinho para alguma outra peça em cor diferente. Você pode imaginar esta peça? Fica aí uma dica. Com todas as peças prontas, vamos à montagem desse lindo ursinho. Como nossas peças são costuradas, eu sugiro que a gente comece, olha, pela face, tá? Que assim a gente consegue definir bem a face e depois a gente vem aplicando as outras peças. Então, olha, vamos aplicar o focinho. Eu vou aplicar e quando eu estiver finalizando, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. A gente pode utilizar esse mesmo fio branco para dar um brilho no olho, ó. Como a gente está usando fio branco, e aí a gente pode, olha, dar esse brilhinho aqui no olho. Estando ele bem firme, a gente pode arrematar a nossa peça, tá? Eu costumo colocar para o centro, ó, e eu posso cortar meu fio. Depois do focinho, a gente, ó, vai aplicar a orelhinha e a gente, ó, vai demarcar onde a gente quer, onde ficar legal, onde estiver harmônico, e a gente vai costurar também, tá? Ó, aí eu gosto de costurar do lado da frente e do lado de trás. Das primeiras pontadas, fixando a peça. E depois você vem ponto a ponto costurando.
A aplicação dos braços e das pernas, como já foi dito, a gente pode, olha, brincar e aplicar da forma que a gente quiser, tá? A nossa peça. Se a gente quiser de lado, na lateral, se a gente quiser de baixo para cima, tá? E aí, eu vou aplicar a minha, é só costura. Se você quiser igual a minha, é só você seguir os meus passos. Eu coloquei um pouquinho de enchimento, só um pouquinho no rabinho. E agora vamos bordar o nosso narizinho. Nós vamos fazer um triângulo, tá? É só a gente fazer um triângulo. E para finalizar com chave de ouro, eu vou fazer uma sobrancelha no meu ursinho, que eu acho que combina. Escolhi um tom marrom, tá? E é um fio para bordado. E aí, eu vou fazer uma sobrancelha. E, sem nenhum detalhe, esse ursinho já está pronto. Mas, como nós gostamos de deixar os nossos bichinhos bem fofuchos, eu vou dar dica para você fazer, olha, um lacinho. E assim você pode, olha, transformar ele em uma menininha. Ou
uma gravatinha no pescoço e transformar em um menininho. A gente já tem videoaula do lacinho, vou estar deixando ela no card e na descrição do vídeo, para que você possa fazer o seu lacinho e aplicar no ursinho. Finalizamos o nosso primeiro bichinho, e é este ursinho. Nessa aula a gente não gravou o tutorial desse babado, mas vai ficar para a próxima videoaula. A gente já tem um novo encontro marcado. Eu espero que vocês tenham entendido esse conceito, que é um dos princípios da criação do designer em amigurumi. Esse conceito, gente, também pode ser usado nas cores. E esse ursinho aqui, se a gente trocar a cor dele, ele vai ficar igualzinho a um outro que eu estou imaginando. Será que você também consegue imaginar, depois de ter descoberto esse conceito? Imagina esse bichinho aqui em um tom diferente. Apenas trocando o tom, gente, a gente já consegue fazer um outro bichinho. Eu acho que dá para fazer uns 2 ou 3, trocando de tom, só trocando o tom. Será? Será que você consegue imaginar? Eu acho que você consegue, tenho certeza. Se eu conseguir, você também consegue. Entre aspas, é um dos princípios. Tem mais princípios da criação de amigurumi. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre esses princípios da criação, nós temos uma revista online de desenvolvimento de um projeto. Também está bem legal e nela dá para você entender um pouquinho desses princípios. Também nós temos algumas videoaulas premium que também tem alguns princípios da criação. Fica essa dica para você, caso você tenha interesse. Vou pedir que você deixe um like pra gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que a gente publicar um vídeo novo. E até o nosso próximo encontro.